Olá, pessoal, meninos e meninas, boa noite. Sejam muito bem-vindos aqui nesse nosso workshop da maternidade consciente. Espero que vocês gostem muito do conteúdo que eu preparei aqui para vocês hoje, porque, ó, tá caprichado, a gente vai aprender muita coisa, principalmente os 3 fatos que você precisa saber aí para não errar na criação do seu bebê. Tudo que você precisa saber, né, para que o seu bebê tenha um desenvolvimento saudável, mesmo que você esteja grávida. Então, o que que acontece? Esse nosso encontro de hoje é para mães, é para gestantes, então todas vocês estão bem-vindas aqui. Eu sou a Mila Magalhães, eu sou mineira, sou daqui de BH, né? Eu sou a mãe do Luca, um menininho lindo, gostoso, de 4 anos de idade, né? Então já estou aqui não só uma neurocientista, não só especialista aqui no comportamento e no desenvolvimento das crianças, mas mãe também. Mas eu queria conhecer vocês, então pode colocar aí quem está entrando no chat, de onde vocês são, se vocês já são mães, se têm filhos, a idade, quero conhecer um pouquinho. Então, continuando aqui falando um pouquinho sobre mim, eu acho importante vocês entenderem um pouquinho a minha trajetória. Como que eu cheguei aqui? Por que que eu resolvi, né, me especializar nessa área do desenvolvimento infantil, do comportamento da criança, e principalmente em todas essas áreas aí que a gente sabe que a vivência é muito intensa nesse período do início da vida do bebê. E a minha história de vida teve um papel muito importante. A forma como eu fui criada, as vivências que eu tive, afetaram muito nesse caminho. Eu trabalho nessa área, né, da educação parental e da neurociência há relativamente pouco tempo, eu tenho quase 5 anos, e antes disso eu tive várias outras profissões, uma delas professora de educação infantil, então também já fui professora de crianças aí por muito tempo, foram 14 anos. E nessa época eu me apaixonei pelos pequenos, por como as crianças são incríveis, e ali eu já sabia que eu queria ser mãe e que, enfim, era uma missão da minha vida, mas nem tudo aconteceu da forma que eu imaginava. Então, por mais que eu já tinha esse interesse por esse campo, eu já tinha trabalhado com crianças, me tornar mãe foi muito difícil. Eu demorei muito para conseguir engravidar, e o meu parto foi um parto muito intenso, e as vivências nesse início da maternidade também foram muito intensas. Então, tudo isso, principalmente nesse período que eu estava buscando engravidar, ele foi moldando essa minha nova profissão, né, de neurocientista, de educadora parental, porque essa demora me fez trazer vivências da minha vida, vivências da minha infância, várias coisas que eu não queria repetir ali com meu filho. Eu fui entendendo que, como eu não tinha nenhum problema para engravidar, o problema não era fisiológico, era um problema emocional, eu fui entendendo que eu tinha muito medo de errar como mãe, medo de repetir essas vivências, medo de continuar uma trajetória que não era a que eu achava que era legal, que era ideal, e isso estava me impedindo, inclusive, de engravidar. E aí, eu fui dividindo tanto essa minha experiência na busca de gestar, de engravidar, e depois, à medida que eu engravidei e fui vivendo tudo isso, eu senti que eu precisava compartilhar isso, compartilhar tudo que eu estava vivendo, compartilhar tudo que eu estava aprendendo, porque muita coisa eu sentia que as pessoas não falavam, sabe? Do tipo, gente, isso está acontecendo e ninguém me contou. Isso é uma vivência tão intensa, né? Essas vivências dos primeiros anos de vida do bebê, da gestação. E parece que enquanto você está grávida, você está num mundo, e quando o bebê nasce, acaba sendo tudo muito diferente. A gente está num mundo diferente. Então, eu senti muito essa necessidade de dividir. E por isso que eu fui para as redes sociais e fui me migrando, né, para essa vivência como educadora parental, como neurocientista. E aí, cada vez mais, eu sentia essa necessidade de me especializar. De, pera, qual que é o próximo passo? Como que eu posso conseguir isso? Como que eu posso evitar de trazer, sabe, todas as experiências que não eram muito legais para o meu filho? Porque, infelizmente, eu tive pais que foram muito ausentes, eu não fui amamentada, fui criada por babá, e babás que eram bem violentas, né? Então,
não teve muito como eu não levar isso para frente, fazer disso uma missão. Mas continuando, para quem que é essa aula? São para gestantes, para mães de recém-nascidos, para mães de bebês aqui nos primeiros anos de vida. E para mães de primeira, segunda, terceira viagem, para tentantes, para quem estava igual eu há pouco tempo, passando por esse momento de tentar engravidar. Enfim, essa aula de hoje é para qualquer pessoa ou família que queira o melhor para os seus filhos. E se você está aqui, se você está acompanhando, eu sei que essa pessoa é você. Antes da gente entrar no conteúdo mesmo, né, nos 3 fatos aí que a gente não pode errar, eu quero alinhar aqui as expectativas com vocês. Eu quero saber se você que está aqui assistindo essa aula está no mesmo mindset aqui que eu. Essa aula é para quem gostaria de ter um parto tranquilo e que ofereça o melhor para o seu bebê. Isso não quer dizer que é um tipo específico de parto, tipo parto normal, parto cesárea, não. O momento do nascimento é um momento precioso na vida do bebê. É onde a gente acontece ali a hora de ouro, que é a hora que a gente pode falar que é a hora mais importante da vida, né? Que é onde se cria ali o vínculo da mãe com o bebê. É onde se cria toda essa conexão. Quando o bebê está nesse contato, né? Igual ali na fotinho, do colo com a mãe, ajuda na descida do leite, facilita a amamentação, enfim, essa é uma hora muito importante. E a gente saber disso ajuda, inclusive, a gente, por exemplo, preparar um plano de parto, a saber o que que a gente está esperando, porque a gente tem direito de uma hora de ouro, a gente tem direito de um parto tranquilo, independente da via de parto. É muito comum quando a gente pensa, eu quero um parto humanizado, eu quero um parto que seja bom para o meu bebê, a gente achar que tem que ser aquele parto natural, na banheira, sem anestesia, mas não precisa ser assim, sabe? Não, não é isso que é um parto humanizado, não é isso que é um parto que é ideal para esse bebezinho que está chegando. Então, se você busca esse parto para quem está gestante, para quem está tentante, essa aula é para você. Para quem gostaria de amamentar sem dor e ter certeza que esse leite está provendo tudo o que o bebê precisa, né? Essa aula é para quem busca a amamentação, para quem busca a alimentação ali do bebê. Independente de quanto tempo, se é uma amamentação exclusiva de 6 meses apenas, de 1 ano, de 2, se é uma amamentação prolongada, o importante aqui, a amamentação tem que ser prazerosa para os dois, tem que ser sem dor para a mãe, tem que ser algo que seja leve, que é um dos momentos mais importantes de vínculo para o bebê ali, né? É muito importante. E o que que acontece também? Durante esse período da amamentação, a gente está ali provendo muito mais do que um alimento. Mas conseguir amamentar é um desafio para a grande maioria das mães. Conseguir amamentar realmente pode ser muitas vezes mais difícil até do que o parto, né? A gente está lá, passa pelo parto, meu Deus, a amamentação às vezes é um grande problema. E eu quero que você saia daqui tranquila, que você entenda que pode ser uma coisa muito fácil. E caso não seja um desejo da mãe amamentar, entender como que a gente pode, né, prover alimentação da melhor forma ali também. Essa aula também é para quem quer ter um bebê que dorme bem, de forma saudável, segura, sem risco de morte súbita, sem risco, né, de estresse tóxico. Quero saber, vocês sabem o que é o estresse tóxico? Vocês já ouviram falar, Tati, Gil? O sono do bebê costuma ser uma das maiores dificuldades nesse início de vida. E o que que acontece? Muitas vezes a gente conduz de forma errada, e um sono conduzido de forma errada pode trazer várias consequências ali para o bebê. O estresse tóxico é uma delas, que é quando o cérebrozinho desse bebê inunda ali de cortisol e esse bebezinho não tem capacidade de regular o cortisol, esse hormônio. E o que acontece? Isso danifica os neurônios, pode ter perda de neurônio. Então, bebês que vivem nesse estado de estresse tóxico, além de terem vários comprometimentos, né, de saúde física mesmo, da saúde emocional, ainda tem essa perda de neurônios, podendo trazer consequências enormes aí, negativas para o resto da vida. Então, a gente ter um bebê que dorme bem, né, e de forma saudável, é muito importante. Para quem gostaria de viver uma introdução alimentar tranquila e ajudar a criança a comer bem e de forma saudável. Muitas vezes a introdução alimentar é um período difícil aí, né, da vida do bebê.
E a forma como a gente conduz faz toda a diferença em como a criança vai alimentar, não só ali no momento da introdução alimentar, mas para o resto da vida. E quem gostaria de ver o bebê feliz, se desenvolvendo bem, física e emocionalmente, enquanto vive uma maternidade, uma paternidade de forma leve e segura? Eu quero saber de vocês. Vocês querem, né, uma maternidade dessa forma? Quer ver o bebê de vocês desse jeito? Eu quero que você se imagine como que seria. Imagina poder curtir a maternidade, o desenvolvimento do seu bebê, sem medo de estar errando a todo momento. Uma coisa que é muito comum, que eu vejo assim nas minhas alunas, que eu vejo em todo mundo que está ali no Instagram compartilhando comigo, é a tal da culpa materna. Essa coisa de, meu Deus, será que eu estou errando? Será que eu estou fazendo certo? Será que é assim? Será que é assado? E acaba se sentindo muito perdida e acaba que a maternidade vai ficando muito pesada. Mas imagina, se imagina aí, você aí, curtindo com seu bebê, você sabe esse cheirinho de cangote de neném, a coisa mais gostosa do universo? Curtir tudo isso, sem toda aquela insegurança que está ali por trás? Como seria conseguir ignorar os palpites e os comentários das pessoas ao seu redor? Porque você está segura de verdade com o que você está fazendo. Muitas vezes, a parte mais difícil de sustentar uma escolha na nossa vida como mães são os palpites e a pressão das pessoas ao nosso redor. É a gente falar, olha, eu não quero dar chupeta, chove de palpite. Ah, eu não quero dar doce para o meu filho então, até tal idade, chove de palpite. Quero parto X, quero... As pessoas parece que elas não conseguem controlar a necessidade de comentar e de querer realmente intrometer na nossa vida. Quando a gente não está segura das nossas escolhas, quando a gente não tem ali o conhecimento real sobre aquilo, fica muito mais difícil. Esses palpites vão enfraquecendo a gente. Agora imagina você entrar num ouvido e sair pelo outro, sem um pingo de culpa, sem um pingo de insegurança. Tem nada melhor, não é mesmo? Amamentar, né, de forma tranquila e eficiente, sabendo que você está oferecendo o melhor para o seu bebê e sem sentir nenhuma dor. Imagina que coisa boa, você ali curtindo, vendo o seu bebê ganhar peso, segura nas consultas do pediatra. Maravilhoso, não? E ter um filho que alimenta bem. Imagina, ele tendo um sono reparador, se desenvolvendo no seu potencial máximo, sem que você se estresse e perca a sua vida nesse seu processo. Porque eu vejo também muitas mães correrem atrás, estudarem, procurar ali, fazerem várias escolhas muito conscientes, mas no caminho perde essa leveza, perde o cuidado com ela mesma, perde a noção de, para, qual que é o meu papel nisso tudo? Então eu quero aqui que você consiga tudo isso, mas tendo uma leveza nesse processo, na maternidade, na convivência em família, com as pessoas ao redor. E após essa aula, você vai saber esses 3 fatos que você não pode errar na criação do seu bebê, para que ele se desenvolva de maneira saudável e você viva essa maternidade leve e sem culpa. Que tudo aquilo que a gente acabou de imaginar, você consiga colocar em prática. Combinado, pessoal? E ó, para lembrar que vai ter um presente no final. Então, vamos ter muito conteúdo aqui nessa aula e no final dela a gente vai ter um presente aí para quem estiver aqui. Então não saiam, porque assim, tá muito legal. Mas vamos lá, quero começar essa aula com uma reflexão. Qual é a diferença na maternidade, no desenvolvimento do bebê e nas vivências das famílias nos dias de hoje? Porque outra coisa que também é super comum, a partir do momento que o nosso bebê nasce, é mãe, é sogra, é tia, é parente, enfim, todo mundo está comparando o que aconteceu antes com o que é agora. Ai, mas na minha época não era assim. Na minha época vocês não choravam. Era a frase que eu mais ouvia da minha mãe, assim. Era o Luca. Chorar, pedir peito. Ai, mas na minha época vocês não mamavam. Na minha época vocês não choravam. Na minha época era tudo muito mais fácil. Só que a gente tem que perceber que a nossa maternária hoje em dia é diferente. É diferente dos anos que passaram, é diferente do maternar das nossas mães, e tem muita coisa que influencia isso. Alguns
pontos aqui, né, dessa mudança. Primeiro é o papel da mulher na sociedade. As nossas mães, elas tinham um maternar muito diferente do nosso, porque muitas delas, pelo menos a minha mãe, que é um pouquinho mais velha, por exemplo, ela trabalhou, mas as irmãs dela não trabalhavam, a mãe dela não trabalhava, então tinha essa disponibilidade muito maior de estar com o bebê. E mesmo a mãe que trabalhava, era muito diferente. A gente vivia muito mais em comunidade. Hoje em dia, cada vez mais, as pessoas não só trabalham, mas trabalham de uma forma muito mais intensa. A mulher é muito mais cobrada. E, vamos combinar, eu amo trabalhar. Não passa na minha cabeça deixar de trabalhar. E isso muitas vezes pode, inclusive, ser um peso, né? Porque é o quê? Falta rede de apoio. Falta de rede de apoio, tanto a possibilidade, às vezes, de pagar uma rede de apoio. Antigamente era mais fácil, mas aquelas pessoas ao nosso redor, como menos mulheres trabalhavam, tinham mais mulheres ao redor das mães, podendo estar ali disponível. É tio, tia, a avó. Por exemplo, a avó do meu bebê, né? Minha mãe, ela trabalha. Então, mesmo que eu tivesse ela, né, ali, ela mora relativamente perto, ela não poderia ser uma rede de apoio para que eu voltasse a trabalhar. Então, é diferente. Além disso, a gente tem essa rede de apoio que mais atrapalha às vezes do que ajuda, que deixa a gente inseguro, que é sempre sugerindo para fazer diferente. Na minha época foi assim, na minha época foi assado. Então, quando a gente tem às vezes até uma rede de apoio, mas essa rede de apoio está minando a nossa segurança, isso rouba a leveza da nossa maternidade. Isso rouba a nossa capacidade, às vezes, de conectar com os nossos filhos. A comparação nas redes sociais. Essa aqui é pesado. E o que que acontece? Na rede social é um mundo editado. E existem mães profissionais, assim, não no sentido eu, que sou mãe e que ensino sobre maternidade, mas blogueiras, que a vida é mostrar a maternidade. Então, aquilo ali é tudo editado. A mulher acorda, às vezes tem uma babá para cuidar da criança, para poder se maquiar, ir no cabeleireiro, tá linda lá. Não é assim a nossa vida. Na nossa vida, a gente está ali acordando a noite inteira, lidando com o bebê chorando, passando mal, às vezes não come direito, o café está sempre frio, porque sempre vem o bebê na frente, né? A vida vai atropelando a gente e a gente está, né, comparando o nosso bastidor com o palco da pessoa. A gente está comparando o nosso dia a dia com apenas aquele ponto editado. E uma coisa, né, que é vira e mexe. Para quem já me acompanha há mais tempo nas redes sociais, eu sempre coloco alguns apuros que eu vivo, justamente para não ficar só naquela parte, ai, a Mila tá dando conta, a Mila tá plena, a Mila tá ali cuidando dela, tá conseguindo malhar, mas às vezes a Mila dá uma surtada, às vezes a Mila perde, né, a mão em alguma coisa, às vezes a Mila tá passando um aperto, porque a vida real é diferente do que a gente vê nas redes sociais. E todos, não existe uma vida sem desafios, uma vida sem altos e baixos. Então, quando a gente está sempre comparando, a gente pode ficar insegura, a gente pode deixar de ir naquilo que a gente acredita. Então, a gente tem que ter muita consciência nas redes sociais e, às vezes, parar de seguir quem faz mal, para que a gente possa focar e estar perto de pessoas que nos fazem bem, que buscam coisas parecidas. E temos outros pontos nesse caso muito favorável para a gente, né? Que é o avanço no conhecimento sobre o ser humano, principalmente no início da vida. E esse avanço, que é geralmente o que gera o problema aí número 3, né? Que é o quê? A rede de apoio que mais atrapalha. Por quê? Como o conhecimento avançou muito, muitas das coisas que eram feitas antes ficaram ultrapassadas. Não fazem mais sentido, não tem mais assim essa coisa de, pera, antes fazia assim, dava o chazinho para o bebê com 2, 3 meses de vida. Hoje a gente não dá chazinho mais. A gente sabe que isso atrapalha a nutrição, atrapalha a amamentação, atrapalha o ganho de peso, atrapalha inclusive a hidratação do bebê. Mas vem a avó e acha um absurdo. Como você não vai dar o chá de camomila? Minha mãe falava toda vez, mas Camila, vocês viviam na base do chá de camomila. E ainda fala, mãe, chá é normal, é natural para nós adultos, mas para um bebezinho recém-nascido, a camomila
sedante, por isso a gente ficava dormindo ali, perdendo peso, né? Então, o avanço é maravilhoso, mas ajuda a aumentar esse conflito de gerações. E por último, acesso à tecnologia e a conhecimento de qualidade sobre as necessidades do bebê. Mais um ponto importante que diferencia para o bem. Porque a grande maioria das pesquisas, né, sobre as necessidades infantis e tudo mais, a gente está vendo resultado hoje, são pesquisas que começaram há muito tempo atrás. Na década de 80 e na década de 90 foram dois grandes booms. No meu caso, que sou de 81, né, minha mãe não tinha muito como. Mas às vezes quem é um pouquinho mais jovem, que está aí na faixa dos 30 e pouco, já existiam muitas pesquisas, mas as pessoas normais não tinham acesso a isso. As pesquisas, os estudos ficavam só dentro ali da comunidade acadêmica, não saía para as mães. Hoje, com o advento das redes sociais, fica muito mais fácil essa nossa comunicação, né? De quem está lá dentro da academia, quem está estudando, quem está pesquisando, trazer isso para a vida real. E não só tem essa facilidade, mas existe um movimento muito grande, principalmente dos anos 2000, 2010 para cá, muita mulher entrou na ciência. Inclusive, as minhas colegas, as cientistas que eu mais admiro, são mulheres que entraram nesse campo da ciência, da neurociência, do desenvolvimento infantil, enfim, depois de virarem mães. Tipo, pera, eu já era uma expert na área de psicologia, mas depois que eu virei mãe, eu vi que é diferente. Eu vi que é outra coisa. Ah, é uma especialista em nutrição, mas pera, a nutrição do bebê é diferente. Por que que as coisas não, né, no papel é de um jeito e na vida real é outra? Então, ter a academia, né, a ciência inundada de mulheres faz muita diferença para o avanço desses estudos. Então, existem muitas diferenças, alguns pontos negativos, alguns pontos positivos, mas olha que maravilha, estamos aqui, nesse 1 a 1, nesse contato, podendo aí compartilhar conhecimento. E quem sai ganhando são os nossos bebês, os nossos filhos. Mas vamos lá, que são 3 fatos que eu quero trazer aqui hoje. E o primeiro deles é a epigenética. Vocês já ouviram falar de epigenética? Já ouviram essa palavra em algum lugar? Ou nunca ouviu falar? É um termo novo para vocês? Quero saber, porque é uma ciência nova, da parte que eu vou trazer aqui de conhecimento. É a mais nova, é a mais moderna, que tem menos tempo que a gente tem, né, acesso aí. E é uma ciência que está transformando a forma como a gente olha para o ser humano. E isso tanto na nossa vida como adultos, mas principalmente na vida dos bebês. Aí, nunca ouviu falar, né? Mas bora lá, o que é epigenética? Epigenética significa acima da genética, né? Até pouco tempo atrás, quando a gente conheceu ali as cadeias dos DNAs e tudo mais, a gente tinha aquela sensação, aquele conhecimento, né, de que, pera, tudo na nossa vida está marcado nos nossos genes, no nosso DNA. Então, se eu herdei do meu pai o gene do diabetes, eu vou ser diabética. Se eu herdei da minha mãe o gene né, relacionado ali com um ganho de peso maior, uma tendência à obesidade, não adianta lutar contra isso. Inclusive, a gente tem muito aquela coisa, né? Ah, fulano de tal tem uma genética boa, é magra de ruim. A gente ouve muito falar sobre genética quando fala sobre peso e tudo mais. Mas a genética, né, o nosso DNA tá tudo, do nosso fio de cabelo, tudo carrega o nosso DNA. E o nosso DNA, ele é uma mistura do nosso pai e da nossa mãe. E a gente vai carregando no nosso DNA as gerações, né, passadas. Então, principalmente, a gente vê muitas características dentro aí de 5 gerações. Então, eu tenho características hoje de coisas que foram vividas e feitas há 5 gerações atrás. A epigenética veio para mostrar que, tá, os nossos genes, o DNA carrega tudo isso, mas existe um ponto a mais. Ela funciona como se fosse um interruptor. Como se cada uma daquela cadeiazinha do DNA, cada coisinha ali, está significado alguma coisa, alguma vivência que a gente vai ter, só que para cada uma é como se existisse um interruptor. Então, por exemplo, na minha família, tem muito câncer, tem muito diabetes, as pessoas costumam ter esses tipos de problema. Só que, dependendo de como eu vivo,
de como eu sou cuidada, do estilo de vida, das coisas que eu faço, eu posso ligar ou não a esse DNAzinho. É como se tivesse literalmente ali um on e off, e na hora que aquele gene vai lá, a gente chama isso de se expressar para poder ter ali, desenvolver aquela doença, dependendo de como que a gente teve ali, né, as nossas vivências, o nosso estilo de vida, ele pode ou não se expressar. Então, a gente pode ou não desenvolver aquela doença. Então, por exemplo, mesmo que tanto meu pai quanto minha mãe sejam diabéticos, então eu tenho uma chance imensa. Se desde o início eu tive ali uma vivência, né, um estilo de vida, principalmente, saudável, e que não seja algo que ajude esse gene a se expressar, eu posso estar livre da diabetes. E não só eu, todos os meus descendentes. Então, isso foi uma descoberta que, assim, revolucionou, né, a ciência. E tem se falado muito sobre isso. E é aquela coisa, essas mudanças são tão grandes e tão profundas, né, das vivências, que elas podem ser passadas entre gerações. Existe um estudo que foi feito com filhos e netos de holandeses que viveram uma grande fome na Segunda Guerra Mundial. Teve um período quando a Alemanha invadiu a Holanda, para eles conseguirem, né? A Holanda foi muito resistente, mas para eles conseguirem invadir foi através da fome. Eles bloquearam qualquer entrada de comida no país. Então as pessoas começaram a passar muita fome, a morrer de fome. E aquilo foi um caso tão extremo que, de forma epigenética, foi mudando a expressão do DNA dessas pessoas. E aí o que que aconteceu? Os filhos, e a gente já vem agora, né, nos netos dessas pessoas, tem uma mudança no gene ali relativo ao ganho de peso. Essas pessoas têm uma tendência a estocar e acumular muito mais gordura, porque como seus pais morriam de fome, passaram, né, uma, uma fome de, como é que fala? Eu tá vendo só a palavra em inglês, starve. É aquela fome que você não consegue, não é uma fome de dieta, é tipo ficar dias e dias e dias sem comer. O organismo deles precisou se adaptar para sobreviver. E aí os filhos e os netos já estão vindo com esse DNA mudado. Então, olha como que isso é forte. E aí, o que as pesquisas têm mostrado é que o período mais sensível da vida para qualquer mudança benéfica ou maléfica são os primeiros 1000 dias de vida. Então, quando a gente pensa no nosso papel, né, como mãe, como pai, como cuidador de uma criança, esse período dos 1000 dias de vida, ele é fundamental, porque o que a gente faz nesse período vai ser carregado para essa vida dessa criança por muitos e muitos anos e pelas gerações, né, a seguir. Então, um exemplo muito claro disso, né, que já é mais óbvio, as pessoas estão conversando muito mais, é o açúcar. Evitar açúcar para as crianças até 2 anos. Isso é só porque não pode, não faz bem e tudo mais? Não. Porque quando a gente olha pela forma epigenética, evitar esse açúcar, ele muda o paladar da criança, ele muda os genes dessa criança de uma forma que ela vai ter menos necessidade, vai ter menos esse vício no açúcar que a gente tem. Então, tem várias coisas que a gente faz no início da vida dos nossos bebês que não é, ai, modinha, ai, porque é bom, porque é porque realmente isso vai ter ali um diferencial para sempre. A forma como você introduz a alimentação desse bebê vai ditar para sempre se ele vai ter uma alimentação boa, se ele vai lidar bem com os alimentos, se ele vai ter aflição com texturas, enfim. Por isso, um dos grandes motivos que esse período da vida, que vai da gestação até por volta dos 2 anos e pouquinho do bebê, é tão importante. Então, o que eu queria trazer aqui, essa mensagem, que é o futuro do seu bebê está na sua capacidade de oferecer o melhor para ele nos primeiros 1000 dias de vida, mais do que em qualquer outro período da vida. Acertar nesse período é colher frutos para sempre. Então, olhar para esse inicinho da vida em todas as áreas. Isso aqui eu dei exemplos bem sobre alimentação, mas isso é
em relacionamento, no desenvolvimento, no comportamento da criança, na forma como ela lida com as dificuldades da vida, na forma como ela se relaciona com as pessoas, em tudo. Os primeiros 1000 dias é o momento mais importante da vida do ser humano. O cérebro, né, de um bebê nesses primeiros anos, ele faz mais de 1 bilhão de conexões por segundo. Em nenhum outro momento o nosso cérebro desenvolve com tanta rapidez. Nem mesmo na adolescência. Na adolescência a gente tem mais um pico, mas assim, não é nem perto. Então vocês compreendem o tanto que a gente tem. É pouco tempo, a gente não pode deixar passar esse momento, essa oportunidade. A gente precisa de olhar para os bebês agora. E aí, uma coisa que é muito comum quando a gente está falando aí sobre bebês, sobre os primeiros 1000 dias, é a gente olhar para as necessidades do bebê de uma forma muito simplória. A gente olha, o bebê precisa comer, o bebê precisa dormir, o bebê precisa estar limpo. E principalmente nesse comecinho ali, 1, 2, 3, 4 meses, o bebê chora. E é muito comum eu ouvir de mães, ouvir de pais, ouvir de avós, enfim, ouvir de pessoas que estão relacionadas com o bebê a seguinte frase: mas eu já dei uma mamar, ele já dormiu, tirou sua soneca, ele não tá com sono, ele tá limpo. Por que que essa criança tá chorando? Meu senhor, eu não sei. Esse neném não vem com manual de instrução. Só que é muito simplista tudo isso. Porque, gente, um bebê não é um sistema digestivo. Se eu tô só preocupada se ele comeu, se ele dormiu, se ele fez cocô, se tá limpo ali, não tá assando, a gente está simplificando demais a complexidade que é esse serzinho humano, que é esse cérebro que está aqui fazendo 1 milhão de conexões, bilhão quer dizer, de conexões por segundo. Então vocês percebem o quanto é intenso esse início da vida do bebê? E o tanto que a gente precisa, às vezes, mudar o nosso olhar, porque o que é comum é isso, a gente olhar um bebê como se fosse, sabe, um sistema digestivo. Comeu, mamou, fez cocô, tá tudo certo, é só dormir. Mas tem tanta coisa acontecendo, existem tantas necessidades acontecendo. As necessidades de um bebê são muito, muito parecidas com as necessidades de qualquer outro ser humano, de um adulto. Quando a gente pega, existe uma lista das necessidades essenciais do ser humano, e elas chegam ali a 50 necessidades diferentes. Mas se a gente está resumindo o bebê a só comer, mamar, né, mamar, dormir, tá limpo, é muito simplório. Aí a gente realmente não vai conseguir oferecer para o bebê o principal ali para ele, a maior necessidade dele, que é o quê? O ponto número 2, apego seguro. Vocês já ouviram falar sobre apego, apego seguro? Esse termo é familiar para vocês? Eu quero saber, de verdade, porque a maior necessidade do ser humano é a necessidade de apego. Então, entende como é que aquela conta ali tá limpo, tá descansado e tá alimentado, não fecha? Onde que entra o apego aqui? E quem começou a estudar sobre apego, o apego já é uma ciência. Eu não gosto muito desse nome, apego em português, porque a gente tem essa sensação de que essa criança vai ficar muito apegada. A gente linka com mimado, com alguma coisa assim. Mas o apego, na verdade, é a forma como a criança se vincula com os pais. A primeira pessoa que começou a estudar sobre apego foi John Bowlby, e ele já tinha essa teoria sobre, pera, o vínculo da mãe com o bebê é muito importante. Porque até então, né, ali nos 1900, 1890, ali no início do século passado, o grande, como é que fala? A grande linha de pensamento era que as crianças são seres ruins, que a gente precisa tirar, literalmente, o demônio delas. Infelizmente era assim, que as pessoas viam as crianças, e que carinho,
afeto, tudo isso estragava a criança, que a única necessidade que a criança, né, o único motivo pelo qual a criança procurava a mãe era pelo alimento. Então, essa era a grande teoria da época. Então, era muito disseminado isso, de não dê colo para o seu filho, que ele vai ficar mal acostumado, não faça carinho, o menor contato possível. Foi nessa época que as pessoas começaram a tirar os bebês do quarto e colocar em um quarto separado, porque eles vão ficar mal acostumados. Então, tudo isso veio de teorias de mais de um século atrás. E aí, Bowlby, que mais ou menos ali no período da Segunda Guerra Mundial, ele já estudava muito essa relação mãe-bebê. E aí, com a Segunda Guerra Mundial, os pais, né, estavam na guerra morrendo, as mães viraram enfermeiras, estavam muito ausentes e muitas acabaram morrendo também. E teve uma epidemia de bebês órfãos. E aí, o governo da Inglaterra chamou Bowlby para, pera, aqui, os nenéns estão no orfanato e eles estão morrendo. Esses bebês estão morrendo sem motivo nenhum. E ele, mas o que está acontecendo? Como é que estão sendo as condições? E aí ele foi visitar esses orfanatos para entender o que estava acontecendo. Os bebês tinham comida, os bebês tinham abrigo, era um lugar seguro, né? Estavam longe das áreas de combate, enfim, eles estavam em segurança, eles estavam limpos, eles tinham roupa, tinham alimentação, tudo. Dormiam bem. Por que raios essas crianças estavam dormindo? E aí o Bowlby ali observando, falou, olha, gente, o que está faltando aqui é o apego. E deu uma instrução para as enfermeiras que estavam lá, ó, a partir de agora, vocês só vão alimentar esses bebês no colo, olhando nos olhos do bebê. Vocês vão cantar por esses bebês, vão fazer carinho, conversar, interagir, pegar no colo. E as crianças começaram a melhorar. Pararam de morrer, crianças que estavam com atrasos assim muito significativos no desenvolvimento voltaram a se desenvolver. E aí ele conseguiu colocar, né, a sua teoria sobre a necessidade do vínculo à prova. E aí, pouco tempo depois, veio o Henry Harlow, que ele fez essa pesquisa, eu vou mostrar um pedacinho aqui para vocês, esse vídeo, que ele mostra, assim, muito, de forma muito impressionante, como que o vínculo é importante. Ele pegou a teoria do Bowlby e ele queria provar o contrário, de que não, pera, a necessidade de alimentar e tal vai ser maior do que a necessidade de contato, a necessidade de afeto. Mas ele acabou sendo surpreso pela sua própria teoria. Assistem aqui comigo. Raised on a nursing wire mother. Now here are 106's two mothers. As you can see, it was weaned on a wire mother. Here's baby 106. Watch. He's going to the wire mother. Just eat a little. He's going back. He's back on the cloth mother, and he'll stay on the cloth mother. Actually, this baby spends from 17 to 18 hours a day on the cloth mother, less than 1 hour a day on the wire mother. We had predicted that the variable of contact comfort would be a variable of measurable importance, but we were unprepared to find that it completely overwhelmed and overshadowed all other variables, including those of nursing. Vocês pegaram o que estava aí? Que tá, eu achava que a variável ali do contato fosse ser importante, mas que ela simplesmente superou qualquer outra necessidade daquele bebê macaquinho, até a de alimentação. Então vocês percebem o tanto que o contato, o vínculo é importante no início da vida da criança e para sempre. A teoria do apego, ela traz para a gente que a forma como essa criança se vincula no início da vida vai ser o padrão que essa criança vai ter com todos os relacionamentos para o resto da vida. E esse vínculo, ele acontece ali entre mais ou menos 2 meses de vida e 1 ano de vida. Então,
menor ainda do que os primeiros 1000 dias, né? O vínculo não acontece logo de cara, porque a natureza é maravilhosa. Se a gente pensa aí na evolução nos seres humanos ali na época das cavernas, quantas vezes às vezes a mãe morria no parto, ou algum predador tirava a mãe do bebê e vice-versa. Então, quando o bebê tem ali por volta de 2 meses de idade, começam alguns comportamentos que a gente chama de comportamentos de apego, que é chorar mais, aquele bebê que não ia com todo mundo, só quer ir com a mãe, né? Ele para de aceitar outros tipos de colo, acorda 1 trilhão de vezes à noite, quer mamar o tempo todo, e você fica, gente, cadê aquele meu bebê pacífico que estava dormindo, que estava indo bem? Eu achei que eu já tinha, ó, entendido tudo sobre a maternidade, de repente meu bebê tá diferente, meu bebê quebrou. É o que muitas vezes as pessoas falam sobre saltos de desenvolvimento e tudo mais, mas o maior motivo, o que a gente tem de mais importante aí é esse apego, é esse vínculo. E é através desses comportamentos de trazer o cuidador para perto, né, dele, que essa criança vai desenvolver ali um cuidador principal e desenvolver esse vínculo principal com essa pessoa. Em geral, é a mãe. Mas igual eu estava falando, né? Existe esse tempinho aí justamente para que, na ausência da mãe, esse bebê possa se vincular com outra pessoa. E aí a gente vê, né, como que é maravilhoso a natureza, o ser humano e tudo mais. Eu não vou passar o resto do vídeo, não. Se vocês quiserem, eu posso mandar ele lá no grupo, mas aqui ele dá apenas alguns exemplos de como que o bebê, quando está nesse conforto, ele lida bem com outros ambientes. Então, é trazendo mais aqui sobre comportamento de apego e que como a gente, quando a gente provê tudo isso para a criança nesse início, ela tem um desenvolvimento muito melhor, inclusive independência. Aliás, vou trazer só o finalzinho aqui, que eu acho que ilustra essa parte bem legal. Ó, aqui ele coloca o bebê numa sala grande, com várias coisas diferentes, e coloca aqui a mãe, né? A mãe que amamenta e a mãe de pano. Now, this one was nursed by a wire mother. That's right. Always like. He doesn't seem to help much. Olha como é que ele tá com medo, ansioso. Now, we'll try the same test with the cloth mother in the room. You see the contrast in the behavior? Despite the fact that the wire mother nursed him, she could offer this infant nothing in the way of affection and security. But here the monkey, by rubbing against the cloth mother, as if he was seeking as much contact comfort as he could get, builds up his reservoir of affection and security. First, his body relaxes as the fear disappears. But above and beyond this, new positive response patterns appear. He now goes out to explore and investigate this new, strange world. He is now a normal, happy, curious baby. Vocês entenderam aí de novo o que que aconteceu? O bebê estava com medo. Quando ele vai lá, pega esse contato de conforto, literalmente, eu falo que enche a sua bateriazinha de amor ali, ele supre a sua dependência daquela mãe, ele relaxa e é capaz de ser mais independente. E, gente, aqui a gente está falando de um macaquinho que tem um cérebro milhares de vezes mais simples que o nosso. Agora, imagina isso na vida do ser humano, de um bebê humano. O bebê humano é o bebê que nasce mais frágil entre qualquer uma das espécies, justamente porque a gente tem uma cabeça que precisa nascer pequena, porque nos tornamos bípedes, né, para poder passar ali pela pelve da mãe. Então, o bebê, ele nasce sem estar pronto para esse mundo, né, sem estar pronto para interagir com tudo. Então, um bebê, ele é dependente da mãe. Ele precisa, igual esse macaquinho, desse contato, desse conforto, para ele se desenvolver seguro, para que ele possa ser independente depois. É muito comum a gente ver esse padrão trocado. A gente querer que as crianças durmam sozinhas, que elas
fiquem sem mamar, que elas não fiquem no colo, porque vai ficar mal acostumadas. A gente pega, né, no colo, ele vai ficar mimado, vai controlar a mãe. E aí a gente está ali, ó, sempre tentando cortar esse vínculo. E aí o apego que essa criança desenvolve é inseguro. O que que significa isso para o comportamento daquela criança ali com 2, 3, 5 anos? Vai virar literalmente aquela criança birrenta que fica choramingando. Ela precisa ali estar o tempo inteiro, sabe, pedindo atenção. Porque no momento da vida dela, da idade dela, que ela tinha ali essa necessidade do contato, do carinho, do conforto para se desenvolver, ela foi separada. Ela vai ficando tão insegura que ela vai estar sempre demandando, através de comportamentos ruins, esse contato que ela não teve. Então, a gente entender o tempo das crianças, entender, sabe, que cada fase é uma fase, entender o que que uma criança precisa ali, a gente não só está providenciando o melhor para ela ali, mas a gente está ajudando no futuro daquela criança. Porque uma criança que tem um apego inseguro, vai ser muito difícil ela ser uma criança tranquila, ela ser uma criança que conversa sem estar choramingando, sabe, que não faz birra à toa. Toda criança faz birra, existe um período que a birra é neurológica, mas é um período ali. Quando essa criança tem um apego inseguro, isso se estende para muito além do momento esperado. Então, quando a gente entende, já falamos sobre a epigenética, que fala ali sobre a saúde, enfim, da criança, sobre o apego, que fala sobre as necessidades emocionais da criança. A gente vai construindo ali, né, esse entendimento, pera, do que esse bebê precisa nesse início de vida para ser uma criança que se desenvolve bem, que é comportada, que é tranquila, que sabe lidar com as dificuldades da vida, que está pronta para esse mundo, que vamos combinar, é um mundo bem, bem complexo, né? Quanta diferença existe no mundo hoje. Eu lembro quando eu fiz faculdade, minha primeira faculdade foi de publicidade, minha primeira formação. Não existia máquina digital. Vocês não entendem? Hoje a gente tem assim uma câmera no celular que faz tudo. Então, como que esse mundo está evoluindo numa velocidade gigante? Hoje em dia a gente tem a inteligência artificial. Como é que será que vai estar daqui 5, 6, 10 anos? O que vai fazer mais diferença na vida dos nossos filhos é a capacidade emocional deles de lidarem com essas mudanças que acontecem assim, ó. A gente já consegue ver na geração dos adolescentes de hoje. Como que é uma geração que está perdida? Que é uma geração que não teve esse contato, muitas vezes as mães não tiveram esse conhecimento e que cresceram nos celulares, nas telas. Então, são crianças que não sabem lidar com a frustração, são crianças que muitas vezes não sabem lidar com as dificuldades do mundo. Então, entende a importância do nosso papel de oferecer o que a criança precisa, de oferecer esse vínculo seguro, de evitar algumas coisas nesses primeiros 1000 dias que são tão importantes para que nossos filhos agora, pequenininhos, vão viver um mundo muito mais complicado do que os adolescentes de hoje, que a gente está vendo aí com comportamentos tão difíceis estão acontecendo. Então, mais do que nunca, o nosso papel como mães é importante. É muito importante. E, enfim, os estudos aqui, né, do Henry Hallon serviram para refutar, né, essa certeza que tinha entre os cientistas da época, né, de que o contato entre mãe e bebê não é importante, de que a atenção estraga em mim uma criança. Se a gente consegue ver isso no macaquinho, imagina como que é no bebê humano, não é mesmo? E o terceiro fato, né, dos 3 que eu queria trazer para hoje, é a integralidade. Integralidade é a nossa capacidade de ver as coisas de um ponto de vista total. O que tem acontecido, né? Cada dia mais a ciência, enfim, tem evoluído e cada dia mais as pessoas são especialistas em alguma coisa. Então, é o especialista no fio de cabelo da parte de cima da cabeça. A gente vai perdendo a capacidade de ver o ser humano como um todo.
Então você começa a olhar só o sono, só a alimentação, aí só a doença, só uma coisa, só outra. Só que o que acontece? Nós somos seres inteiros. E o bebê, mais do que nenhum, é um ser inteiro. A gente não pode ficar ali, sabe? Tipo Jack o Estripador, vamos por partes. Não, a gente tem que olhar para o bebê como um ser inteiro. Porque ele está se desenvolvendo a 1000 por hora. E qual que é o problema disso, né? Da gente não olhar essa criança como um ser humaninho ali integral. A gente divide as necessidades humanas em tarefas a serem resolvidas. E a gente se torna incapaz de olhar para esse todo. Quando a gente fala, por exemplo, sobre comportamento do bebê, por que o bebê está se comportando, a criança se comportando de um jeito? A gente esquece que um comportamento é uma comunicação. Às vezes é a única forma que esse bebê, essa criança tem de nos mostrar alguma coisa, porque às vezes ele ainda não fala, às vezes ele não tem aquela outra comunicação. E às vezes a gente fica querendo acabar com aquele comportamento. E aí a gente não resolve a solução. É tipo uma dor de cabeça. Você está com uma dor de cabeça infernal. Aí você vai lá e toma um analgésico. Esse analgésico está cuidando do quê? De um sintoma. Aí no outro dia você acorda com dor de cabeça de novo. Você vai toma analgésico de novo. 2 dias, 3 dias, você está só olhando o sintoma. Você está só olhando o sintoma. Se você não vai no médico para olhar, pera, aqui eu tô há 15 dias com dor de cabeça. O que será que está acontecendo? Para você ir olhar na causa, você nunca vai resolver de fato. Então, entende como é que às vezes compartimentar, fragmentar demais não é interessante? E quando a gente fala sobre bebês e sobre crianças pequenas, mais ainda. E o comportamento de uma criança é isso, é um sintoma. Se essa criança está lá agressiva, está chorando demais, tudo mais, pera, vamos dar um passo para trás e olhar o todo. O que está acontecendo? As necessidades dessa criança estão sendo atendidas? E lembrar que essa necessidade a gente já sabe, né? Não é só comer, dormir e estar limpo. É a necessidade de apego, a necessidade de movimento, necessidade de mudar de lugar. Então, por exemplo, uma coisa com bebês que é assim: o bebê tá em casa, tá irritado, chorando, tá, vai dando aquele horário, 5 horas da tarde, tá um inferno, meu Deus do céu, meu bebê tá com cólica. Aí você pega o bebê, põe no carrinho e dá uma volta no quarteirão, a criança dorme. Põe no carro, passeia de carro, a criança dorme. O que acontece? O que acontece? A gente supriu a necessidade de mudar de lugar, a necessidade de movimento. Por que o bebê tem sensor de. Eu falava com meu marido, parece que ele tem sensor de estacionamento. Se eu tô com ele no colo andando, ele tá ótimo. Eu sentar, o que está acontecendo ali? Vamos olhar além do comportamento, o que está por trás? O bebê, quando estava na sua barriga, ele estava sentindo os seus movimentos, o movimento do seu coração, o seu movimento do seu respirar, você andando para lá e para cá o tempo todo. De repente, você quer que ele fique parado, sem contato nenhum. Ele está adaptando a esse mundo. Entende que quando ele estava na sua barriga, ele estava com cada pedacinho da pele dele em contato com alguma outra coisa, ali apertadinha. E quando a gente pega e abraça o neném e mexe, ele sente o nosso coração, ele sente a nossa respiração, ele lembra daquele lugar seguro que é a barriga dele, que é a barriga onde ele estava, quer dizer, né? A sua barriga. Então entende que a gente precisa olhar um pouco além de tudo. E aí, qual que é o problema da gente encarar as necessidades e o bebê dessa forma compartimentada? Nós, seres humanos, somos como engrenagens. E uma área da nossa vida vai afetando a outra. E tentar separar tudo isso quando a gente está falando sobre desenvolvimento infantil é muito errado. Tanto a gente está pensando ali, cada partezinha do bebê vai afetar outra parte do bebê. Então a gente tem aqui algumas das grandes vivências do bebê. O bebê, se ele tem um apego inseguro, ele fica irritado. Um bebê irritado deixa a mãe exaurida. Mamãe que está exaurida vai ter problema na amamentação. Mamãe que tem problema na alimentação vai afetar o desenvolvimento, o ganho de peso ali do bebê. O bebê que não está ganhando peso alimentando vai atrapalhar o sono. Um sono ruim vai atrapalhar esse relacionamento dessa mãe, desse bebê, porque essa mãe está estafada. Uma mãe estafada não consegue dar um apego seguro. Um bebê sem apego seguro vai ter o desenvolvimento ali prejudicado.
Um bebê, né, com a mãe exaurida não vai conseguir dar um apego seguro para o bebê. O bebê irritado não dorme, o bebê que não dorme não mama. Então entende que está tudo ali bagunçado. A gente não consegue mexer no sono do bebê sem afetar todo o resto. A gente não consegue mexer na amamentação da mãe sem mexer em todo o resto. Uma mãe que está cansada, exaurida, exausta, ela não consegue se relacionar da forma que o bebê precisa. Não se tendo essa relação, a gente pode ter um apego inseguro. Então, a gente não dá para olhar tudo separadinho. Não tem jeito. O bebê é um ser único e está tudo ali muito entranhado. E as pessoas não vão te contar isso. Mas é impossível fazer uma ação em uma área da vida do bebê sem afetar as outras. É impossível. A gente viu no slide anterior. Então, se você mexe na alimentação, você vai ter consequências no sono. Se você mexe no sono, você vai ter consequências na alimentação, no desenvolvimento, na introdução alimentar. Se você mexe na introdução alimentar, você vai ter consequências no relacionamento, no desenvolvimento dessa criança. Tá tudo interligado. Então, não dá mais para a gente ficar olhando para o bebê como, igual eu falei, Jack Estripador. A gente precisa olhar o todo. Então, se a gente esquece dessa integralidade desse bebê, a gente vai sentir que a gente está sempre errando. Por quê? Ah, então, pera, eu vou fazer aqui um treinamento de sono, porque meu bebê não está dormindo. Aí, você vai, faz aquele treinamento de sono, deixa a criança ali chorando, né, para aprender a dormir sozinha. Essa criança vai desenvolver um apego inseguro, ela vai estar com estresse tóxico, aí ela vai ficar irritada, desenvolve cólica, vê um monte de coisa ali. E aí você vai ficar, meu Deus, eu tô fazendo tudo errado, tá? Agora meu bebê tá dormindo, mas tá tudo estragado. Você vai e oferece, por exemplo, uma chupeta, porque a neném tá chorando muito. Essa chupeta vem fazer o quê? Substituir o contato, substituir o colo, enfim, ela está tentando substituir outras coisas. Você vai ficar mais tranquila, precisa de menos contato, menos colo, mas a criança fica com apego mais inseguro, a criança alimenta menos, vai afetar a sua alimentação, porque não vai ter um estímulo ali, a pega é diferente, machuca o peito, e aí você vai falar, meu Deus, eu sou incapaz de amamentar meu filho porque eu sou péssima, mas não, era um utensílio que estava ali atrapalhando aquilo tudo. Então, entende que, se a gente não entende isso, a gente vai para um lugar de culpa, 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 culpa e mais culpa. Porque a gente está fazendo as coisas no escuro. E aí a gente não percebe que não é eu que estou errando. Não é eu que estou, ai, sou incapaz de amamentar, sou incapaz de tranquilizar o meu bebê. Às vezes o que está acontecendo é que a gente está olhando para uma coisa e a gente não sabe que está afetando as outras. E aí a culpa destrói a mãe. E uma mãe destruída não consegue estar presente para o bebê da forma que ele precisa. Então, por isso que é tão, 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 tão importante a gente olhar para esse bebê de forma integral. Porque uma coisa que eu posso te contar é isso, que a maternidade pode e deve ser leve. A maternidade pode ser leve. E o que traz a leveza nessa maternidade é justamente a gente fazer essas escolhas de forma consciente. Ai, Mila, pera, eu não consigo, eu vou precisar oferecer a chupeta para o bebê, eu não estou conseguindo suprir essa demanda. Quando você sabe que a chupeta, por exemplo, vai influenciar na amamentação, você não vai ficar achando que, caso esse bebê desmame, você falhou como mãe. Consegue perceber onde que entra a nuance dessa mudança? A escolha foi a mesma. Mas quando você faz essa escolha de forma consciente, a forma como você lida com os resultados disso muda. Então, uma coisa que eu quero trazer muito claro aqui para vocês. Eu sempre converso sobre o padrão Mouro. A gente tem lá o que é o ideal. Igual eu falei no começo, a gente consegue fazer o ideal o tempo todo? Não. Essa vida de maternidade de Instagram não existe.
Não dá para fazer tudo sempre do jeito ideal o tempo inteiro. Mas quando a gente sabe dos resultados dessa escolha, a gente muda a forma de ver as coisas, a gente muda a forma como a gente se relaciona com os desafios que vão surgir dali. Então, né, mais uma vez, o caso da chupeta, que é super simples. Você pode escolher não dar chupeta e vai aumentar em 80%, porque esse é o número, a sua chance de aumentar, vai facilitar, não vai ter dor, vai ser muito mais fácil. Mas se você decide dar a chupeta e você sabe as consequências ali, você não vai para aquele lado de que, pera, se o bebê desmamou, foi porque eu falhei como uma lactante. Não, é toda uma mecânica. O jeito que o bebê suga a chupeta é oposto ao jeito que ele ordenha o mamilo. Então, o estímulo vai mudando, né, não tendo estímulo, o seio deixa de produzir o leite na quantidade e tudo bem. E aí você sai daquele lugar de, pera, eu tô falhando. Então, quando a gente fala sobre uma criação, né, uma maternidade consciente, uma criação acolhedora, é sobre aprender a acolher a gente também como mães. A mãe é uma engrenagem muito importante na vida do filho. E a gente saber tudo isso, né, os resultados de cada escolha, o que que vai acarretar, é o que vai trazendo essa leveza para a gente. A gente saber o que esperar muda o jogo. A gente sai daquele lugar de estar sempre correndo atrás do prejuízo para a gente poder estar nas rédeas da situação. Pera, meu bebê vai vivenciar isso agora, estou preparada para isso. A gente muda totalmente a abordagem. E o primeiro passo, né, para a gente poder mudar tudo isso, é justamente mudar a forma como a gente enxerga, né, os nossos filhos. E o segundo, como eu já estava falando, é saber que nós somos parte dessa engrenagem. Então a gente viu lá o coraçãozinho de engrenagens ali, né, tudo no bebê funcionando. A mãe, os cuidadores são engrenagens importantíssimas. E o que eu mais vejo quando a gente está falando sobre o maternar e tudo mais é a gente tirar a mãe dessa equação. E aí, uma mãe cansada, uma mãe exausta, uma mãe que não consegue olhar minimamente para ela, vai ter muito mais dificuldade de rodar essa engrenagem com as crianças. Mas eu queria saber de vocês, a gente já está aqui com o quê? 1 hora e pouquinho de aula. Vocês estão curtindo? Vocês estão aprendendo? Vocês acham que está fazendo alguma diferença? Manda um joinha, um sim, um não aqui no chat. Mas que bom, fico muito feliz de saber que vocês estão curtindo, que vocês estão aprendendo coisas novas, que a ideia é essa. Então, bora lá, eu quero recapitular aqui, que a gente aprendeu muita coisa nessa hora que a gente está aqui, 1 hora e pouco. Primeiro foi o quê? Sobre a epigenética, né? A gente não está condenado pelos nossos genes e como que a gente conduz a nossa vida pode afetar de forma definitiva a nossa saúde física e emocional. E quando a gente fala sobre os bebês, mais ainda, né? Porque aqui os primeiros 1000 dias de vida realmente fazem toda a diferença. Quando a gente está falando aí sobre epigenética e tudo mais. O segundo ponto, o apego seguro, que é essa necessidade primordial do ser humano de oferecer um vínculo seguro para o seu bebê e que traz resultados para sempre, em todas as áreas da nossa vida, né, da vida dessa criança. A forma como ele vai se relacionar, não só com outras pessoas, mas com ele mesmo. Se ele vai ser uma criança confiante, segura, um adulto confiante, seguro. E o terceiro ponto aí, o terceiro fato, é a integralidade, que a gente não pode ficar olhando para o bebê como partes independentes, se quisermos, né? Aí eu escrevi erradinho ali. Se quisermos promover a saúde do bebê e um apego seguro, para a gente ter essa maternidade, né, mais leve, essa maternidade sem culpa. Então, quanta coisa a gente aprendeu aqui hoje sobre todas essas áreas da vida desse bebê. E, gente, se tem uma coisa, tava falando, né, hoje lá nos stories, de qual que é o item mais importante do enxoval? Eu falei, vem assistir essa aula de hoje. Se tem uma coisa que a gente precisa ter no nosso enxoval, é conhecimento. Conhecimento, ele liberta a gente das nossas amarras, das nossas inseguranças, da nossa culpa. Ele liberta a gente de tudo aquilo que não deixa, às vezes, a gente, inclusive, aproveitar a maternidade.
Então, conhecer as necessidades do bebê, conhecer essas vivências e tudo mais faz toda a diferença para a nossa vida, para a nossa segurança, para o desenvolvimento do nosso bebê. Mas e aí? A gente falou muito sobre o quê, mas mais importante do que é saber como implementar isso na vida da gente, né? Como ter aqui um bebê que se vincula bem, um bebê que se desenvolve bem, um bebê que se alimenta bem. As imagens são escolhidas assim de propósito para a gente lembrar o que que a gente está querendo para nossa vida, né? O que que a gente está querendo para esse nosso relacionamento com o nosso bebê, para nossa vida de mãe. E aqui eu queria mostrar que eu posso te ajudar nesse caminho de amamentar sem dor, com segurança de estar alimentando de forma efetiva. Eu acho que mais dolorido do que a dor ali do início da amamentação e tudo mais, é às vezes a gente não entender uma curva de peso, a gente não entender se esse bebê está ganhando, né, o peso certo ou não, a gente ir para aquela consulta do pediatra e falar, ai meu Deus, o que que essa pessoa está falando? Às vezes o pediatra atende ali a gente em 10 minutos numa consulta de puericultura que deveria demorar 1 hora e meia. Então, essa segurança do tô alimentando meu bebê de forma efetiva, ou mesmo, tá, não consegui amamentar. Até a forma como a gente oferece uma mamadeira, por exemplo, faz diferença ali na introdução alimentar do bebê, se ele vai desenvolver as musculaturas corretas da face. Então, tudo que a gente escolhe, tudo que a gente faz tem consequências. E eu posso te ajudar nesse caminho. Eu posso te ajudar a passar pelo puerpério sem surtar ou morrer de culpa. Te ajudar a reconhecer a mulher que você é. Que outra coisa que eu vejo tanto as mães vivendo é se vendo perdidas no puerpério. Para começar, que a gente tem essa ideia super errada que puerpério dura 45 dias, né? Já vou aqui quebrar esse mito aqui com vocês que não, o puerpério, ele dura em média 3 anos. O puerpério, ele existe ali o resguardo, né? Que é o resguardo ginecológico, que é numa média de 6 semanas, 45 dias mesmo. Mas o puerpério, que é o quê? Essa evolução mental e neurológica, porque o cérebro da mulher muda depois de virar mãe, dura em média de 3 anos. Então, se você não sabe navegar tudo isso que está acontecendo, todas essas mudanças, pode sim ser muito sofrido. Os maiores índices de depressão pós-parto acontecem ali com a mãe, em média de 9 meses do bebê. Então, olha quanta coisa está acontecendo aí, quanta coisa tem por trás que às vezes a gente não está conseguindo olhar para tudo isso da forma ideal. Eu quero te ajudar a guiar o bebê no seu sono, de forma saudável, apropriada, sem treinamentos de sono que estão impedindo o desenvolvimento cerebral e emocional do seu filho. Se tem uma coisa que me deixa pé da vida como neurocientista, é o quanto as pessoas inventam baboseiras sobre sono do bebê que fazem tanto mal para esses bebês. E um bebê mal, que está ruim, que está mal, que não está se desenvolvendo, é uma mãe que está desconectada, que está triste, que está se sentindo culpada. E para mim, esse binômio mãe-bebê não existe nada mais sagrado nesse mundo, sabe? Os pais que me desculpem, mas é uma relação muito profunda e é uma relação nesse período do puerpério muito fusional, muito do que a mãe sente, o bebê sente e vice-versa. E por isso que é tão normal a gente se sentir tão perdida nesse período, porque as nossas emoções estão ali meio misturadas. Então, inclusive, por isso que eu falo tanto, a gente cuidar da gente estar emocionalmente bem, vai ajudar o bebê a estar bem. Eu quero te ajudar também a promover o desenvolvimento do seu bebê, um apego seguro, mesmo que você não seja mãe em tempo integral, porque existe esse outro mito. Só é possível ser uma mãe, né, que cria uma criança com um apego seguro, aquela mãe que larga tudo para ser sua mãe. Nada contra a mãe que deixa tudo para ser sua mãe,
É uma missão maravilhosa. Eu parei por 1 ano e 2 meses. Foi uma escolha, eu me preparei para isso, porque eu queria estar presente. Mas a Camila profissional também queria voltar. Eu também estava sentindo falta de reencontrar com esse meu eu. E um dos maiores mitos que eu vejo é esse, de que, pera, se a mãe não está ali o tempo todo, ela não pode oferecer tudo isso para essa criança. E a qualidade do tempo é melhor e mais importante do que a quantidade. Uma mãe que está 24 horas por dia com o bebê, mas que não está com aquela jarra dela vazia, que ela não consegue encher o potinho da criança, que está com a sua bateria descarregada, ela não consegue carregar a bateria da criança, não vai oferecer um apego da mesma forma que uma mãe que às vezes está lá, se ausentou 6, 8 horas por dia para poder trabalhar, mas que naquele período que ela estava ali, ela estava presente de verdade. E mais do que estar presente de verdade, quando a gente fala sobre apego, a criança que vincula ao adulto. Então, não sou eu que escolho me apegar a fazer esse vínculo com a criança, é a criança que busca esse vínculo em mim. E isso vai acontecer através da segurança. Por que é apego seguro? Esse seguro vem da segurança que a criança tem ao se formar esse vínculo. Ela está segura de que se ela precisa, ela tem quem cuide dela, ela tem quem atenda ela. Então, quanto mais a criança vai ficando mais segura desse vínculo, menos ela precisa demandar através dos comportamentos de apego. E por isso que vem aquela consequência que eu falei, né? Uma criança que não tem essas necessidades, não tem esse vínculo seguro no início, ela costuma ficar uma criança muito irritada, muito chorosa, que tem um comportamento muito difícil mais para frente, porque ela está sempre precisando demandar. Ela não tem essa segurança. É o que acontece que ninguém conta também nos treinamentos e cursos de sono. Você deixa ali a criança, você treina a criança para ela não te chamar, porque, né, a gente não ensina ninguém a dormir. Se a gente ensinasse as pessoas a dormir, não tinha tanta gente tomando, né, remédio para dormir. Tinha só curso de sono para adulto, mas não tem, né? Tem só para criança. Porque, na verdade, o que esses cursos, esses treinamentos fazem é treinar a criança a não te chamar. Então, ela tá ali, ela acorda, ela necessita de você, ela tem os picos de cortisol, ela entra nesse estado de estresse tóxico, mas como ela criou dentro dela muito forte essa crença de que não adianta eu chamar, porque ninguém vai me atender, eu estou insegura, ela fica parada, quieta no berço, com picos de cortisol. Só que isso dura ali até 3 anos, 4 anos, porque quando o sistema, né, o córtex pré-frontal, que é a parte mais racional, é a parte que controla esses hormônios, começa a desenvolver, e ela só começa a desenvolver nessa idade, por volta de 4 anos, o que que acontece? Todo esse treinamento vai por água abaixo, e a criança começa a ter terror noturno, começa a fazer xixi na cama, e aí a criança que já está desfraldada está fazendo xixi na cama, essa criança começa a ir sempre para a cama dos pais, e gritando, e não dorme, começa a dar problema. Então, uma coisa é a gente guiar e ajudar essa criança nesse período, outra coisa é a gente tentar controlar algo que não tem controle e ter problemas no futuro. Quando a gente promove esse sono seguro, o que que acontece? Essa criança vai ficando tão segura de que você vai estar disponível para ela, que ela relaxa. E aí o sono prolonga. E aí, à medida que ela vai crescendo, vai ficando cada vez mais tranquilo. Então, o sono, para mim, da criança é uma parte que influencia demais na vida dela, influencia demais na vida dos pais. E que, infelizmente, muita gente trata de uma forma muito errada. E outra coisa que eu quero te ajudar é justamente viver uma maternidade mais leve, sem culpa, com a certeza de fazer escolhas conscientes dentro daquilo que cabe na sua vida. Então, eu quero saber quero que vocês saibam, que vocês podem sempre contar comigo nessa jornada de vocês. E eu quero saber aqui, vocês que estão aqui, vocês querem viver uma maternidade, uma paternidade, uma parentalidade desse jeito? Comenta aqui para mim. Sim, eu quero, mas é só quem quer. Quem não quiser, não precisa comentar, porque quem se compromete vai mais longe.
Vocês sabem que existem até estudos, né, que quando a gente escreve as coisas que a gente deseja, a gente consegue levar mais adiante. E por isso que é tão importante aquelas coisas de metas de início de ano, e de tudo que a gente quer levar para a vida, a gente escrever. Eu quero fazer isso, eu quero chegar em tal lugar. Porque quando a gente coloca no papel, a chance da gente conseguir é muito, muito, muito maior. Então, eu espero de verdade que vocês queiram ser mães, pais mais presentes, viver uma maternidade mais leve, proporcionar aí para essa criança tudo, tudo, tudo que ela precisa nesse início dessa vida. Então, ó, para quem digitou sim, essa semana eu tô com as inscrições abertas para o meu programa 1000 dias de conexão. Mas, ó, não sai daqui, fica aqui, não é para comprar ainda, porque eu quero explicar um pouquinho como que é, né? Então, o que que é o 1000 dias de conexão? Foi justamente de ver como que todo esse mercado materno-infantil, de como tudo que rolava aí, né, sobre necessidades da criança, sobre necessidades do bebê, era feito, e como tudo era feito de forma muito compartimentada, eu falava, gente, não tem jeito de dar certo. E por isso que eu via tantas mães nos meus atendimentos, né, um a um, tendo tantos problemas que poderiam ser tão mais simples de resolver. Eu vejo tantas dúvidas nas caixinhas de perguntas lá do Instagram, que são tão simples, a gente consegue ajustar algumas coisas ali. Então, eu criei esse programa para suprir isso que eu não consigo encontrar, para poder oferecer para essas mães e para esses bebês uma vida de mais qualidade, uma vida de mais conexão, principalmente nesses primeiros 1000 dias, que a gente já sabe aí que são os mais importantes da vida do ser humano. E por quê que o 1000 dias é diferente de tudo que você já viu? Justamente porque esses 3 pontos que eu trouxe aqui são levados muito a sério. A epigenética e toda essa parte, né, do estilo de vida para a criança, das necessidades da criança, do desenvolvimento da criança. Dentro daí, a gente tem toda essa parte dos marcos de desenvolvimento, da alimentação e tudo mais. Toda a parte de apego seguro. Tudo que eu abordo dentro desse programa é pautado no apego seguro, em como promover para essa criança e para a mãe e para a família esse relacionamento seguro. E, claro, olhando para uma criança de forma integral. Então, daí que vem as 5 engrenagens, que é o método que eu uso dentro do 1000 dias. São as 5 áreas da vida da criança que não funcionam independente, que é a mãe, a alimentação da criança, e aqui vem amamentação, introdução alimentar, complementação. Aqui ficou faltando, mas aqui é o desenvolvimento do bebê, que a gente vem aí, né? Desde da esterogestação, fase de desenvolvimento, o falar, o engatinhar, o andar, tudo que ele vivencia nesse início. O relacionamento, que vem aí o apego seguro, comportamento da criança desde o início da vida, e claro, o sono. Então, dentro desse programa, a gente aborda todas essas áreas e sempre com essa consciência de que uma coisa afeta a outra. Então, para a gente conseguir que essa engrenagemzinha do bebê rode aí dessa forma mais suave possível, para que ele seja uma criança calma, tranquila, que a mãe viva uma maternidade mais leve. Então, tudo para que isso funcione muito bem. E eu sei que você pode estar pensando, tá, será que o 1000 dias de conexão é para mim? Será que faz sentido na minha vida? Bom, o 1000 dias de conexão é para gestante, para tentante, para mãe que está ali no início da vida do bebê, recém-nascido, 1 mês, 2, 4, 6. Para quem está no primeiro ano de vida, faz muito sentido. Porque a gente vai abordar tudo, tudo, tudo que acontece nesses primeiros 1000 dias de vida. Se você está preocupada em oferecer um desenvolvimento saudável para o seu bebê, o 1000 dias é para você. Se você está preocupado em oferecer esse apego seguro, ter um relacionamento com o seu bebê,
diferente do que você às vezes teve com seu pai, com sua mãe, porque uma coisa que a maternidade traz também é isso, né? Ao mesmo tempo que a gente entende muitas coisas que a gente viveu, é comum outras a gente falar, por que fizeram assim? Como é que seria se tivesse sido de outro jeito? Então, se você está buscando quebrar ciclos também, é para você. E aqui, né, eu trouxe hoje o caminho para a gente conseguir fazer esse vínculo com o bebê, com todo esse conhecimento, né, da epigenética, do apego seguro, da integralidade. E aqui você pode decidir se você quer vir aqui comigo, entrar para essa turma do 1000 dias de conexão, ou se você pode seguir sozinho. Mas a gente está vendo aqui, ó, os caminhos são um pouco diferentes. Eu acho que é bem inteligente quando a gente investe em algo que vai deixar a nossa vida mais fácil, que vai deixar a nossa vida mais leve. Quando a gente traz para perto da gente pessoas que estão buscando coisas parecidas. E isso é o 1000 dias. A gente está aqui juntos buscando esse caminho parecido para o nosso bebê. Então, o que você vai, né? Tá, Mila, estou interessada no 1000 dias. O que eu vou receber se eu entrar para essa turma? Então, o curso ele vai ter essas aulas gravadas para você poder assistir quando quiser, onde quiser, entre mamadas, né? Então, foi pensado para isso, né? Eu sou mãe, tive um neném pequenininho tem pouco tempo, tá muito fresquinho na memória como que é isso aqui, sabe? Que essa mãe está vivendo aqui. Então, as aulas são muito objetivas, que é para facilitar a vida, porque eu sei que tempo de mãe é curto. Então, além das aulas serem curtinhas, eu dividi o curso de uma forma que é muito fácil, do tipo, estou vivenciando isso, pera, deixa eu ir lá conferir. Para você estar sempre à frente do que você vai vivenciar, você não esperar que algo exploda para depois você ir lá, sabe, lidar com o estrago. Então, aí, tá chegando a introdução alimentar. Pera, deixa eu assistir umas aulas sobre introdução alimentar, sobre o papel da mãe, sobre tipos de introdução alimentar, o que que é importante, o que que não é, entender o que que é GAG, o que que é BLW, o que que é participativo. E aí, quando chegar a época, ó, já tô sabendo, já vou tentando aqui o que que encaixa mais na minha vida. Então, a gente ter esse conhecimento prévio ao que vai acontecer, muda o jogo também, porque a gente para de reagir, tá sempre, vai acontecer alguma coisa e reage. E a gente começa a agir. Eu sei o que vai acontecer, então eu estou preparada. Gente, isso muda o jogo. O acesso é por 1 ano, né? As aulas gravadas, então você vai poder ver e rever quantas vezes quiser. Você pode ver antes de estar vivenciando, você pode ver durante a vivência, pode ver depois da vivência. Então, é muito, muito conteúdo para facilitar de verdade sua vida. E durante todo esse tempo, você vai ter suporte diretamente comigo, para você poder tirar suas dúvidas, algo específico que ficou, ai, meu bebê está vivenciando isso. Às vezes até, Mila, tem aula sobre tal assunto? Às vezes eu consigo te falar, entra lá na engrenagem do desenvolvimento, na aula tal, você vai achar sobre isso. Ah, na aula tal você acha sobre aquilo. Porque tem algumas aulas que às vezes está lá, aula sobre método Pickler, aula sobre Montessori. Ah, será que isso é para mim? Será que tal? O que é Pickler? Né? Então, Camila, o que é isso? Ah, Pickler é uma forma de a gente estimular aí o desenvolvimento do bebê para que ele engatinhe melhor, tenha uma coordenação motora melhor, ande melhor, enfim, né? Dá mais independência para a criança. Então, tudo isso está lá e esse suporte não só para tirar dúvidas, mas até para conseguir achar o que você está procurando, né? E para mim é muito importante esse suporte, porque o 1000 dias é um curso muito vivo. Vocês vão entrar lá, vocês vão ver que tem aulas comigo com visual diferente, inclusive. Um dia tá de cabelo curto, um dia tá de cabelo longo, um dia tá num lugar, no outro. Por quê? É eu aprender alguma coisa nova. É sair algo novo sobre a infância. Eu vou lá, pera, preciso gravar uma aula sobre isso, preciso gravar uma aula nova sobre telas, sobre eletrônicos, preciso gravar uma aula nova sobre, enfim, amamentação, sobre alimentação. Essas coisas estão sempre muito mudando, como eu falei. Esse conhecimento é um conhecimento muito novo. Então, estou sempre atualizando as aulas. E, claro, trazendo assuntos novos de acordo com a demanda das alunas. Então, esse contato para mim é muito importante para eu poder continuar suprindo aí e trazendo o melhor para vocês, para esse período tão importante da vida do bebê de vocês.
Eu pensei, vocês querem dar uma olhada dentro do Mil Dias, entender o que vocês vão encontrar lá? Deixa eu vou parar de compartilhar essa tela para eu poder compartilhar a tela lá dentro da área de alunos da Hotmart, porque eu acho que vai ser bem legal. Vocês verem um pouquinho, sabe? As aulas. Deixa eu abrir aqui. Bom, então quando você entra lá na aula de alunos, né, lá na Hotmart, é isso que você vai encontrar. Então aqui, o curso é dividido justamente nas engrenagens. Tem a engrenagem da mãe, do sono, da alimentação. A alimentação, como é bem completa, eu dividi em duas partes, né? De 0 a 6, 6 a 24, relacionamento, desenvolvimento. Então, quando você entra, né, aqui, tem os módulos, né? Deixa eu dar uma pausa, senão vai começar a tocar aqui. Por que 1.000 dias? A gente vai ali um pouco na epigenética, enfim, quando a gente vem aqui na mãe. Vem desde a gestação, alimentação, preparar para amamentar, hora de ouro, que tem a ver com parto, parto humanizado, fases do trabalho de parto, puerpério, se preparar para o puerpério, rede de apoio, o que que a gente pode ver ali depois, né? Baby blues, ansiedade, depressão, qual que é a diferença de cada um desses? Sobre a gente não estar sozinha, sobre que coisas que as mães vivenciam, sobre a criança interior, se reconhecer como mulher, né? O sono, tudo, a gente vai entender, virar um especialista de sono. O que que é sono polifásico? O que que é ciclo de sono? Adequar o ambiente para favorecer, né? Sobre o recém-nascido que troca o dia pela noite, como que a gente ajuda essa criança a entrar no ciclo circadiano, enfim, sonecas, o que que pode estar causando despertares noturnos? Então a gente vai entender, pera, qual despertar é normal? Quando é normal? Está exagerado? Não está? O que que a gente pode fazer? Aqui na parte de desenvolvimento e maturidade, a gente entra que é esperado em cada idade? Porque um sono de um bebê de 2 meses é diferente de um de 4, que é diferente de um de 6, que é diferente de um de 9. A gente tem vários momentos que o sono vai ser mais tranquilo, outros que o sono vai ser diferente. Aqui, sobre ausência no dia, presença na noite. Como que o dia da criança influencia na noite? Fala sobre volta do trabalho da mãe, sobre o bebê entrar na creche, como que isso muda sono seguro, cama compartilhada, treinamento de sono, fases do sono do bebê, né? Despertares, né? E esse início do sono muito tarde. Aqui é porque as alunas pediram, essa aqui tem aula em breve, mas até já coloquei, e a outra estou editando para subir. Então tem isso, né? As alunas pedem, Mila, meu bebê está dormindo muito tarde. Como que a gente ajuda esse bebê a voltar a dormir mais cedo? A alimentação aqui tudo, amamentação, livre demanda, bicos, estimulando a produção de leite, né? Bem completo, oferecendo água, sobre crise dos bebês, retornar ao trabalho, curvas de peso, introdução alimentar, enfim, qual que é o nosso papel, papinhas, BLW, gente, tudo. Ensina eles a cortar o alimento, a textura para oferecer. Se não quis dar BLW, quis dar papinha, como que a gente evolui da papinha para a criança não perder as fases importantes da mastigação, né? Como que monta o prato, talheres, seletividade, enfim. No relacionamento, esta era a gestação, que são os primeiros 4 meses depois que o bebê nasce. A gestação da mulher deveria durar 12 meses e não 9. Então aqui é totalmente diferente. Contato, apego, cólica, acalmando o bebê. Vem aqui já sobre educação, disciplina, não, obediência, enfim. Já tem todo esse início dessa parte da disciplina também e o desenvolvimento, estímulos, como que amarra, sling, abordagem Pickler, desenvolvimento motor, brinquedo, livro brinquedo, enfim, é um curso muito, muito, muito completo, que tem tudo, literalmente tudo que vocês precisam nesses primeiros 1.000 dias aqui do bebê. A minha ideia era realmente que ficasse o mais fácil possível para a mãe, para buscar ali, igual vocês viram nos títulos, é muito específico. Ai, você já está ali, ó, o sono já está tranquilo, mas do nada seu bebê começa a acordar mais cedo. Tem uma aula sobre despertar mais cedo. Pra você poder ver, rever, relembrar o que que eu posso fazer. Porque é isso, gente, os primeiros anos de vida do bebê,
as mudanças são muito constantes e muito intensas e uma atrás da outra. Então, a gente ter ali, né, literalmente, quase que uma enciclopédia pronta para a gente, faz toda a diferença. Deixa eu voltar lá no slideshow. Pronto. E imagino que a pergunta que esteja vagando aí na cabeça de vocês, tá, Mila? Muito legal, eu preciso disso. O meu dia de conexão é tudo que eu preciso na minha vida. Qual que é o investimento? Não é verdade? Bom, quis trazer aqui primeiro um pouquinho do que você vai encontrar por aí, que são programas que vão olhar de uma forma isolada para cada uma dessas vivências do bebê, sem levar em conta essa integralidade e sem levar em conta o apego seguro. O que a gente acha fácil? Curso de introdução alimentar, que está nessa média aí de 297, 397. Treinamento de sono, que diferente de um curso que você vai entender sobre o que é o sono fisiológico para ajudar a criança, você vai treinar ela a não te chamar. Amamentação. Quando a gente procura um curso sobre a parte do desenvolvimento, a parte do relacionamento, você não acha, ou você não acha para essa idade, ou você acha, por exemplo, um só sobre telas, mais 297. Um, por exemplo, introdução alimentar, costuma ser só sobre BLW, só sobre participativa. Então, acaba ficando bem pesado. Se eu pegar só esses três, tirou toda a parte de comportamento, de relacionamento, de apego, de desenvolvimento infantil, seria 991. Então, né, que eu quero trazer aqui para vocês que, além, né, do método das 5 engrenagens, né, o curso Meu Dia de Conexão, você vai ter um encontro mensal de mães, que são 12 encontros de acolhimento, troca de experiências, tirar dúvidas. Então, uma vez por mês a gente vai ter um encontro com as alunas para isso, para a gente trocar. Eu estou vivendo isso, estou vivendo aquilo. Nossa, estou nessa fase dos 4 meses. Sabe por quê? É tão importante a gente ter perto da gente pessoas que estão vivendo coisas parecidas, porque aquela mãe que está com um bebê de 3 anos na fase das birras vai falar: ai, gente, salto de desenvolvimento, é muito fácil isso. Ai, ansiedade de separação não é nada comparado à birra. E aí você vai ficar, poxa, o que eu estou vivendo agora é difícil. As fases só ficam fáceis depois que você vai para a nova fase, né? Maternidade é igual videogames. Quando você passa de fase, vem o chefão. Você passa do chefão, vem uma fase mais difícil. Então, nunca vão deixar de existir desafios. Mas quando a gente está junto de pessoas que estão buscando coisas parecidas e que estão ali em fases parecidas, fica mais fácil até de conversar, de trocar experiências. O próximo bônus é o grupo das mães conectadas, que é o quê? Um grupo de WhatsApp exclusivo que eu estou participando junto para tirar dúvidas. Então, além da gente ter esse encontro ao vivo, tá? Entrar no Zoom, todo mundo de microfone aberto, conversando, tem esse momento do WhatsApp que é do tipo: Mila, aconteceu tal coisa, o que eu faço para eu poder te ajudar? Nem que a ajuda seja, olha, liga para o pediatra, porque dependendo da ajuda, é o pediatra, né? O médico mesmo. Mas entende? Você ter essa tranquilidade de saber que tem alguém ali para dar um colo, sabe? Eu falo que eu gosto de dar colo, eu nasci para isso, para para dar colo não só para o meu bebê, mas para as outras pessoas, porque eu acho que a gente precisa disso. A gente precisa de ter essa segurança, né? Esse colo que a gente não teve na nossa própria infância, porque afinal o colo estragava as crianças. A gente sente falta na hora que a gente vai dar para os nossos filhos. Não é fácil dar colo ou qualquer coisa que a gente não teve. Então, quando a gente está aqui quebrando esses ciclos, vai ter dia que a gente vai ter só vontade de chorar e de saber que, diferente das pessoas que estão às vezes ali do nosso redor, que vão falar: ah, é bobagem, isso passa. Você tem alguém que vai falar: olha, eu não consigo te dar um abraço agora, mas pode chorar aqui comigo, eu estou te escutando. E ter várias pessoas que vão estar assim junto. Essa comunidade de mães, de pessoas perto, que estão vivendo coisas parecidas, salva muita mãe de depressão pós-parto, de ansiedade pós-parto, porque é muito fortalecedor. Eu vou trazer também um bônus, que é uma aula sobre saltos de desenvolvimento, para entender, pera, o que é salto? Existe, não existe? Como é que funciona? Que eu vejo que as pessoas
usam isso de um jeito muito errado e aí só traz ansiedade. Se você não sabe usar direito, vai trazer ansiedade. Então tem que ser, se a gente quer usar um conhecimento, a gente tem que usar ele de forma certa para aquilo facilitar a nossa vida e não se tornar algo que vai ser, enfim, carregador de ansiedade. Aqui o meu lema é: a gente precisa viver uma maternidade mais leve. E por último, né, participar da gravação e acesso ao mini curso de mães de segunda viagem. Então, estou gravando um mini curso com vários detalhes que mães de segunda viagem vivem. E aí, quem entrar nessa turma agora vai ter acesso a isso. E, claro, o curso Mil Dias de Conexão. Então, aqui a gente tem, né, o valor que seria cada um desses. O WhatsApp tem ali o meu contato. Durante um ano. É inestimável, né, gente? Não dá para pôr preço. E aí, aquela coisa. Eu poderia cobrar tranquilamente, né, 2.100 pelo acesso, né, ao programa. Mas a minha missão é ajudar a maior quantidade de mães e bebês, então, claro, não vai ser esse valor que eu vou cobrar. Então, apenas hoje, para quem entrar nesse link que eu vou colocar aqui no chat, além de todos os bônus que eu coloquei, sem custo, vai ter um desconto especial. Então, todos aqueles bônus lá, os 12 encontros, o WhatsApp, o curso, né, de mães de segunda viagem, nada daquilo vai ter custo para vocês. E o Mil Dias vai sair de 697 para 497, ou 12 de 49,60. Gente, 49,60 por mês. Quando a gente pensa em todos os gastos que a gente tem nesse início da vida, é simbólico. Se você pensar só com a amamentação, uma mãe que conseguir amamentar durante um ano, exclusivamente aí, né? E depois seguir numa introdução alimentar saudável. Uma lata de NAN tá na faixa de R$ 70. Então, só por aí, a gente tem toda uma diferença na vida. Eu acho que chegou o meu bebê aí. Já tá dormindo. Chegou dormindo com o pai ali. E aquela coisa, eu falei que tinha um presente para vocês. Então, além de tudo isso, quem entrar, as primeiras 10 mães que entrarem aqui, investirem no futuro dos seus bebês, vão ter um encontro individual online comigo, dentro, né, que vocês vão poder escolher quando marcar. Então, ai, Mila, estou passando por uma coisa muito difícil, eu quero ter um papo um a um com vocês. E vocês que vão escolher o assunto, o que vocês vão querer abordar. Então, é realmente um atendimento individual para poder ajudar com tudo aí que vocês estão vivendo. Mas é aquela coisa, antes de abrir a vaga aqui, eu preciso contar uma coisa para vocês, que é mais do que qualquer valor que a gente possa investir, mais do que qualquer coisa física que a gente possa dar para o nosso bebê, não existe nada mais importante do que esse vínculo, esse sorriso, essa segurança, essa certeza de estar crescendo num lugar saudável, ter uma mãe aqui presente, oferecendo de verdade esse apego seguro para essa criança. E aí, colocar aqui o link no chat, para quem realmente quiser vir comigo, né, nessa nova turma do Mil Dias de Conexão, nessa condição super especial de não só com todos esses bônus que estão aqui, mas também esse desconto maravilhoso aí de R$ 200 para quem está aqui online, para quem está aqui comigo, além do individual para as 10 primeiras mães que entrarem aqui. Amanhã eu vou estar também lá dentro do grupo de WhatsApp, imagino que vocês todos estejam lá, para tirar dúvidas também. E aí, essa condição, né, aqui eu vou estender também até o fim do dia amanhã. Então, para quem está lá no grupo, você tem até amanhã, se for preciso, para pensar. Mas, ó, clica aqui no link. Vem aqui pro Mil Dias. Eu tenho certeza que essa vai ser uma rede de apoio, uma rede de conhecimento, uma rede de relacionamento com outras mães, né? Com outras pessoas que estão buscando aí
o melhor para essas crianças também. Vou mandar o link lá no grupo também, no grupo de WhatsApp, lá que a gente do workshop da maternidade consciente, tá bom? Estou à disposição lá para vocês mandarem dúvidas se quiserem. Agora não, porque agora já é 10 horas da noite. Aliás, eu vou deixar aberto até 11 horas e depois amanhã eu deixo aberto durante o dia o grupo para a gente poder tirar dúvidas, para a gente poder conversar, combinado? E vejo vocês lá. Espero que esse conteúdo tenha trago muita conhecimento, muita conexão aí para vocês, para o bebê de vocês, tá? E contem comigo nessa jornada linda que é o maternar. E para quem vem para o Mil Dias, eu encontro vocês lá dentro, lá no nosso grupo de WhatsApp, para a gente poder conversar muito, para já marcar agora em novembro nosso primeiro encontro ao vivo. Combinado? Um grande abraço, boa noite, obrigada por estarem aqui comigo nessas quase 2 horas. Muito bom ter vocês aqui. Um abraço e tchau, tchau.